Olá, meu nome é Guilherme Melo e eu sou engenheiro eletricista, portanto, não sou especialista na área de biomecânica, mas motivado pelo meu sensei, professor de jiu-jitsu, Sensei Glauco, que vem fazendo um trabalho fantástico agora nessa pandemia, com vídeos explicativos de jiu-jitsu e vinculando os exercícios e golpes de jiu-jitsu à área de biomecânica, para que os alunos tenham uma noção melhor de como aplicar os golpes e ter mais eficiência. Nesse processo de aprendizado, eu me deparei com uma questão clássica da área de biomecânica com relação às alavancas, onde as teorias clássicas mostram que existem 3 tipos de alavancas, vinculando cada tipo de alavanca a uma parte do corpo humano, como a cabeça, a panturrilha e o braço. E justamente quando eu vi o tipo de alavanca vinculada à panturrilha, eu, como engenheiro que estudei um pouco de física, não concordei com o que estava sendo dito, embora essa seja a teoria difundida em todos os livros didáticos de biomecânica. A explicação do tipo de alavanca relacionada à elevação do corpo na ponta do pé é considerada como a interresistente, que ocorre quando se eleva uma carriola para colocar em movimento. Para a elevação do corpo na ponta do pé, os músculos gastrocnêmio e sóleo são excitados. Entretanto, essa análise será realizada considerando apenas o gastrocnêmio, uma vez que é o principal, ou pode ser interpretada como um conjunto de músculos que executa o trabalho. Nesse diagrama, o sistema formado por perna, pé e gastrocnêmio é analisado de ponta cabeça, como em um exercício de panturrilha em leg press 90 graus. Com essa consideração, a força exercida pela anilha pode ser considerada como a do peso do indivíduo, ficando evidente que essa alavanca é do tipo interfixa. Rotacionando essa figura em 180 graus, entendo que não houve alteração do sistema e, consequentemente, o tipo de alavanca permanece o mesmo, ou seja, interfixa. Sem alterar as forças envolvidas, a anilha é substituída pela força de interação entre o solo e a região metatarsofalangiana. Contradizendo as explicações clássicas, minha avaliação consiste em afirmar que essa alavanca continua sendo do tipo interfixa, embora o eixo de rotação seja móvel quando visto por um observador externo ao corpo. Se o observador estivesse fixado na tíbia, quem se movimentaria seria o solo e não o corpo. Por outro lado, se a força aplicada para elevar o corpo for originada por um agente externo ao corpo, e não pelo músculo da perna, o tipo de alavanca é alterado para interresistente. Na consideração da carriola, a força aplicada para elevá-la vem de um agente externo, um indivíduo. Fazendo a mesma consideração para o sistema de elevação do corpo na ponta do pé, a situação teria que ser equivalente, ou seja, a força P deveria estar externa ao corpo, gerando 2 forças de interação com o solo, a ponta do pé e o agente externo que gera a força P. Agora eu vou apresentar alguns experimentos práticos para que haja uma referência na comparação com os cálculos teóricos realizados. Então o experimento se trata de testar qual força que é feita na panturrilha. A panturrilha está sendo, nesse caso, essa borracha. Então aqui tem a perna e aqui tem o pé. Aí a gente vai ligar a balança, conectar aqui no arame e a borracha vai esticar. Então o tendão de Aquiles ele vai ser considerado como a balança mais o arame. E a panturrilha seria a borracha. Então eu vou ligar a balança aqui, ó. Vou virar aqui. Vou ligar a balança e aí ela está zerada. Agora eu conecto o arame. Puxo aqui e vou tentar chegar no equilíbrio aqui, como se a gente estivesse ficando na ponta do pé. Agora a balança deu o valor. Pegando aí o valor da balança? Desculpa aqui. Beleza. E deu 16,26. Então, na minha análise, a força gerada pela panturrilha ou
pelo conjunto de músculos que faz a gente subir, né, ficar na ponta do pé, é essa força aqui. Ó, o set experimental é o mesmo, só que eu tirei a balança. Então, lógico, vai ter um errinho de massa aqui, que é a massa da balança. Mas agora eu vou fazer a força puxando aqui de forma externa. Então, uma força que vem externa ao corpo. E aí vamos ver quanto que dá isso aqui. Tá? Então, zerei a balança. E o valor deu 3,12. Então, nessa parte do experimento, seria aquela ideia da carriola, que é o que a gente encontra nas teorias de como funciona o sistema, né, da panturrilha puxando o corpo para cima. Agora eu vou pesar todo o sistema para a gente conseguir fazer os cálculos, né, se for os cálculos teóricos disso. É lógico que a balança está fora, mas depois eu peso a balança e a gente soma esses valores. Então estou zerando a balança, está zerada. O valor é esse, 4,24. Agora eu vou zerar a balança de novo. Zerada. E vou pesar a balança. 120 gramas. E aí é só somar esses valores para conseguir o peso total do sistema. Na sequência eu apresento os cálculos aproximados, uma vez que não levam vários fatores geométricos em consideração. Dessa forma, servirão apenas como avaliação qualitativa. As dimensões utilizadas para o pé de madeira são apresentadas na figura. Considerando a forma clássica de avaliação, a força P é calculada como apresentado no slide, resultando em um valor menor que a força R, o que culmina em uma vantagem muscular para a elevação do corpo. Se for considerado que a alavanca é do tipo interfixa, o resultado do cálculo da força P resulta em uma desvantagem para a musculatura considerada, uma vez que essa força é bem maior que o resultado do peso corporal. Para finalizar, gostaria de solicitar aos especialistas na área que me auxiliem na correta avaliação desse problema. Se eu estiver equivocado, ficarei muito grato se me orientarem para que o próximo experimento tenha características adequadas.